Boa tarde, queridas amigas. Boa tarde, queridos amigos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossas vidas, em nossos corações. Mais uma vez, estamos presentes no trabalho da tarde de hoje, na Associação Espírita Jesus de Nazaré. E vamos, mais uma vez, conversar um pouco sobre a doutrina do Cristo, sobre o seu Evangelho e sobre os seus ensinamentos. Então vamos procurar, nesse pequeno instante, nos conectarmos os nossos corações e as nossas mentes. Possamos nesse instante aquietar um pouco a nossa vida e entrar em sintonia com o alto, com os nossos guias, os nossos mentores, para que possamos absorver essas informações tão valiosas que o Evangelho nos traz. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre evolução em dois mundos. E André Luiz já nos traz bastante informação desse tema no seu livro Evolução em Dois Mundos. Então ele é bastante claro quando ele nos informa que essa evolução realmente ela vai se dar nessas duas dimensões, tanto a dimensão material, física, quando nós estamos no processo reencarnatório, como na dimensão espiritual, nos planos espirituais, nas nossas colônias. Então, o aprimoramento do ser, do espírito, ele ocorre nessas duas dimensões, e não só no plano material, não só no plano espiritual. Então vamos começar entendendo um pouco por que se dá essa necessidade da evolução. Lá no Livro dos Espíritos, temos informação, Kardec questiona os espíritos, e eles nos informam que não é o objetivo, dessa reencarnação, é justamente aprimorar o espírito, evoluir. E por isso temos que passar por todas as vicissitudes da vida. Então essa reencarnação no corpo material é justamente um aprendizado. Esses retornos sucessivos que nós temos na matéria é para depurar o espírito. E como ele coloca, temos que passar por todas as vicissitudes da vida, criadas por nós mesmos. Então perceba aí nesse primeiro slide que nós estamos mostrando. Então temos aí o determinismo da perfeição, não é? O ser, ele era composto dessa perfeição, dessa plena liberdade, dessas possibilidades infinitas. Assim era composto o espírito. Então, por um processo de queda dessas dimensões conscienciais, nós aprisionamos o ser, aprisionamos o espírito e chegamos ao nível tal, como podemos perceber aí na figura, o ser aprisionado, preso, essa consciência presa, como se estivesse aí presa na matéria, Então é o determinismo da queda. Então saímos dessa perfeição que nós tínhamos e condensamos, contraímos até esse determinismo, ou seja, esse condicionamento. Saímos dessa plena liberdade, ou seja, o ser tinha possibilidades infinitas, para essas possibilidades agora finitas, limitadas do ser. Então essa era a nossa condição, um ser livre, um ser pleno, consciente,
integral ao sistema. E agora vivemos no espaço-tempo, no relativo. Então, nessa figura agora 2, podemos ver que nós temos a primeira queda do ser, ou seja, o ser é regido por esse livre-arbítrio primário, um livre-arbítrio consciencial. Então ele era livre, um amor absoluto. O ser é regido por esse amor absoluto, íntegro. Então, nesse processo de condensação, nós sofremos a primeira queda, que é a figura alegórica do Adão. O Adão, ele vai sofrer a primeira queda. Então é aquela figura alegórica do paraíso primordial, do paraíso primeiro. Então, quando ele vai comer desse fruto da árvore proibido, ele sofre essa primeira queda espiritual. Então, partimos dessa primeira queda em quedas sucessivas, e assim fomos fazendo. Perceba aí que nós criamos esse livre-arbítrio, agora é secundário, é a segunda queda do ser. Então, muitos seres chegaram só à primeira queda e retornaram a esse paraíso primordial, a esse paraíso sistêmico. Mas o que nós fizemos? Continuamos a condensar a nossa consciência, a contrair a nossa consciência. E assim criamos a terceira queda, que é chamada de quedas planetárias, ou seja, esse é livre-arbítrio terciário. E daí, da terceira queda, das quedas planetárias, e isso faz parte da nossa evolução, né? Faz parte dessa evolução em 2 mundos. Vale lembrar que estamos em processos sucessivos de quedas planetárias. A informação que os Espíritos nos traz, que desde Sírios, Capela, Terra, nós estamos sofrendo esse processo. E se nós não tivermos um cuidado necessário com o ser, com o espírito, podemos passar por mais um processo de queda espiritual e de queda planetária, na verdade, de mais um processo de queda planetária. Então, quando o mundo se tornar um mundo de regeneração, uma condição de regeneração, nós temos que lembrar que temos que fazer esse processo consciencial íntimo da alma, de transformação também, de nos regenerarmos, porque a gente fala muito do planeta de regeneração, o planeta vai se regenerar, mas a gente às vezes esquece que o ser também vai se regenerar. O ser precisa se regenerar, passar por esse processo de regeneração, senão vamos sofrer mais uma queda. E aí vai, nós temos um livre-arbítrio quaternário que tem as quedas espirituais e o determinismo, a vontade, o condicionamento, enfim, vários processos sucessivos de queda que nós criamos dentro do ser. Então, evoluir é isso, é voltar agora esse processo, né? Processo inverso, né? É uma reengenharia reversa espiritual, ou seja, reconstruir o ser que nós fragmentamos. É isso que é a nossa evolução, essa reconstrução do ser do indivíduo. Então está aí, essa imagem nos mostra que nós tínhamos esse livre-arbítrio primordial, com essas possibilidades infinitas, né? Todas as possibilidades do ser, um ser íntegro no sistema, e a partir daí nós criamos esse determinismo. E criamos essas aberturas, né, dentro da alma, ou seja, essas feridas dentro da nossa alma. O nosso livre-arbítrio secundário, terciário, quaternário, do plano espiritual e o livre-arbítrio do plano carnal, do plano físico. Então perceba quantas dimensões do ser existe dentro de nós. Já que tínhamos essas possibilidades infinitas nesse mundo sistêmico, então perceba que quando a gente contrai, a gente fragmenta esse ser em N dimensões. Então a gente pode ver aqui nessa figura agora. Vamos pegar um recorte dessas dimensões.
Então, lá na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, Kardec nos fala, pergunta aos espíritos, né? Vai perguntar aos espíritos, e ele nos mostra, não é, essa trajetória, quando ele fala que tudo se encadeia do átomo ao arcanjo que começou por ser átomo. Então perceba, esse quadro mostra essa estrutura muito bem. Essa é a nossa viagem interior de reconstrução. Ou seja, desde o espaço-tempo, que é uma nova dimensão, espaço-tempo, até o Cristo. Então, no espaço-tempo, eu tenho um movimento. Eu estou limitado pelo movimento. Então, eu tenho aí só essa ligação. Ou seja, da matéria ao espírito. Então, esse elo que une a matéria ao espírito é justamente esse movimento. Então, dependendo desse movimento, dessa vibração, não é? Ou seja, é uma energia, porque a própria matéria é uma energia condensada, e a ciência já nos fala isso, não é? A equivalência entre matéria e energia. Então, essa matéria que a gente conhece nada mais é do que uma energia condensada, que tem uma frequência vibracional. Então, dependendo da frequência vibracional, eu consigo ter um corpo material ou um corpo energético, energia. Então, aí eu tenho os vários níveis energéticos e os vários mundos espirituais, né? E o mais condensado que nós temos e conhecemos é a nossa Terra, é o mundo físico, material. Então, eu vou vibrar em uma determinada condição e eu vou elevando esses níveis conscienciais e esses mundos. Então, eu tenho aí o átomo, é a segunda dimensão, quando ele coloca para a gente na figura. Então, eu tenho aí no átomo, eu tenho já movimento e atração. Eu tenho agora o que? Uma ligação entre esses dois átomos, começo agora a atrair. Ou seja, é o princípio inicial de nascimento dessa junção que vai se dar lá com Cristo, quando ele se une com o Pai. Então a gente, é a lei de Deus, é Deus nos reeducando, a gente reaprendendo agora a viver novamente com o semelhante. E um dia que a gente começa esse processo, é justamente no átomo. Quando dois átomos começam a interagir, aí a lei de Deus, na sua misericórdia, começando a nos ensinar novamente esse processo de união, de religação com o Pai. Porque nos afastamos de Deus. Lá na pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo nos responde isso aí fantástico. Vale a pena a gente voltar no Livro dos Espíritos e ler essa passagem. Então ele fala que pergunta-se o culpado, não é? Ou seja, ele está falando de provas, de provas futuras e duradouras. Então ele responde que quem é o culpado disso? Ele fala que é por um falso movimento da alma, uma escolha nossa, é um exílio voluntário. Então nós criamos esse falso movimento. Então tá aí, foi isso que nós fizemos. Criamos esse falso movimento da alma e criamos as individualidades. Então agora o que é que o Cristo e o Pai nos faz? Reeducar, que a gente faça novamente esse caminho, né, que nós criamos no processo de queda espiritual. Então o primeiro movimento é o átomo, que vai começar agora a ligar um com o outro e pegar essas individualidades e criar o que a gente chama de molécula, que a ciência chama de molécula. Então, a partir não só do movimento, ela tem atração e agora ela tem afinidade, ou seja, esses seres vão se juntar por afinidade, e assim vai no processo evolutivo. Lembrando que é do átomo ao arcanjo. Então eu estou vibrando e estou agora expandindo a minha consciência, expandindo os meus níveis conscienciais. Então essa viagem que nós estamos fazendo da evolução, dessa evolução em dois mundos, vale lembrar que é uma viagem interior, é uma viagem interior do ser.
Então, seguindo nesses processos, vamos chegar ao vegetal. E lá no livro da Evolução em Dois Mundos, e também Rustem nos fala, nos dá essa informação, que existe formas intermediárias entre essas duas. Então não ocorre essa evolução estanque, né? Um momento molécula, outro momento vegetal, outro momento animal. Não. Eu tenho formas intermediárias. E essas formas intermediárias, elas estão nos dois mundos, tanto material como espiritual. Então a gente abarca, o espírito, ele abarca no ser, na matéria, mas ele faz essa viagem também inter essas dimensões. Isso eles nos mostram muito claro. Então no vegetal, eu já tenho agora, além do movimento da atração, da afinidade, eu tenho o que eles chamam agora de sensibilidade. O princípio inteligente começa a desenvolver, ganhar essa sensibilidade. Ou seja, é quando perceba que a árvore, ela não vai ter mais não tem esse instinto ainda. O mundo vegetal não tem, mas ele tem essa sensibilidade. Ele começa agora a perceber, quando os ventos passam pela copa das árvores, isso é o instinto já da sensibilidade começando a aguçar. Ele percebe esse movimento, e aquilo fica impresso nesse princípio inteligente. Então daí chegamos ao animal. Além do movimento, da atração, da afinidade, da sensibilidade, ele agora, o princípio inteligente, começa a nascer aquilo que eles chamam de instinto. Então perceba que já é um princípio mais próximo do homem. E no livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz vai nos colocar que o animal, ele tem essas ondas de pensamento fragmentadas. Não é? São pensamentos fragmentados, essas ondas, não é contínuo como do ser humano. E justamente esse fragmento consciencial é esse instinto que começa a nascer no animal. Não é? E daí agora vem o que? O homem. Chegamos nós, no nosso ponto que nós nos encontramos agora. O princípio inteligente começa a desenvolver a razão. Não é? Esse instinto começa a amadurecer e desenvolve a razão. E aí vai o nosso processo evolutivo. Como ele coloca aí, esse super-homem nasce a intuição, o anjo a divindade, o arcanjo a perfeição e o Cristo, né? Que tem esse estado intrínseco ou sistêmico, essa divindade perfeita e essa identidade suprema. É quando o ser novamente retorna para o Pai. Essa é a nossa viagem que temos que fazer. De retorno, não é? A viagem de retorno à casa do Pai. É a parábola do filho pródigo, né? Que ele vai para terras longínquas, não é? Ou seja, viver da matéria, comer comida dos porcos, ou seja, chegar à máxima condensação da sua consciência, do átomo, viver da matéria. Então ele, por um cansaço, ele volta, né, por esgotar toda esse seu erro, né? E ele começa agora a voltar de novo ao Pai, fazer o caminho de volta. E assim somos nós, assim é a nossa trajetória. Então tá aí, perceba essa imagem. Esse é o caminho que nós estamos fazendo. Esse é o nosso caminho. Estamos aqui, nessa condição, um indivíduo subindo o caminho, não é? Íngreme, com suas cargas emocionais, não é? Que ele traz dessa vida atual e de vidas passadas, dos seus processos reencarnatórios. Então ele traz consigo toda essa bagagem e ainda tem que subir esse caminho, fazer esse caminho ascensional. Só que ele consegue fazer nesse nível biológico que ele se encontra através da força ou da astúcia. Ele não consegue fazer através de outro sentimento, é só força e astúcia. Ou o indivíduo é forte ou ele é astuto. Então perceba que a energia que ele tem que gastar para fazer esse caminho é muito grande. É muito grande. Então é justamente esse caminho que nós estamos fazendo.
a energia que nós gastamos para fazer essa evolução nesses dois mundos ainda é uma energia muito grande. A força que nós aplicamos é muito grande. Então partimos dessa força e dessa astúcia, que é esse quadro 1, chegaremos a essa segunda situação. Ou seja, quando eu parto da astúcia e vou até a retidão. Perceba que o caminho que eu tenho que fazer agora é um caminho mais suave, não é mais tão íngreme. Eu não preciso mais subir essa montanha, né, consciencial que eu criei. É um caminho relativamente plano, não é ainda totalmente plano, mas ele é um pouco mais fácil de fazer. Eu já consigo encontrar uma luz no final desse caminho. Ela é mais fácil, essa caminhada. Então, quando eu saio desse processo de retidão e começo a entender o que seria esse processo de santificação, perceba que a minha jornada evolutiva, a minha caminhada, ela é muito mais suave. Muito mais suave. Ou seja, o pavimento que eu estou pisando agora, ele é mais reto, não é? Ele não tem mais agora tantos empecilhos na minha trajetória. Aquela força, aquela energia que eu desprendia e desgastava através do atrito, porque o mundo físico que nós vivemos, nós temos esse gasto, né, energético através do atrito. Aqui agora não, eu tenho um caminho mais reto, agora indo para a santificação. Então é muito mais fácil de fazer. E assim segue. Perceba caminho angélico, né? Angelitude, e da angelitude para a arcangelitude. E assim segue os níveis energéticos conscienciais. Ou seja, são caminhos mais fáceis de trilhar. E assim será as nossas trajetórias. Então é por isso que Jesus fala: eu sou o caminho. Né? Naquela passagem que está lá no Evangelho de João, na última ceia, quando ele fala: eu vou ao local, eu vou preparar um lugar, né, e volto para buscar. Então ele traça esse caminho. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, porque Jesus conhece todos esses caminhos que nós criamos dentro da nossa alma. Da força, astúcia, da angelitude e arcangelitude, ele conhece todas essas trajetórias. Nós ainda teremos que passar por essas trajetórias, por esse caminho. Então é por isso que ele fala que ele é o caminho e temos que segui-lo, porque a sua estrada é mais suave. Por isso que ele fala que o meu jugo é suave, porque ele já conhece todos esses processos da evolução do ser. Então, lá no livro História de um Homem, o Baldi coloca a seguinte afirmação. Ele fala aqui: pois a evolução é apenas a expansão da consciência, sobretudo nos planos internos. E às vezes a gente pensa que a evolução ela é externa, né? Como o mundo físico está muito claro para a gente, né? A gente consegue apenas visualizar essas três dimensões, a dimensão espacial e a quarta temporal. A gente tem essa noção, que é claro para a gente o ser tridimensional. A gente só enxerga a evolução externa. Mas perceba que o Baldi está nos falando aqui: a evolução é apenas a expansão da consciência. E sobretudo ela está onde? Nos planos internos do eu, que são os planos superiores. Deus, que é a sua meta, está de fato no interior de nós. Então, Deus, ele se faz presente no interior de cada ser, de cada alma. De cada alma tem uma potencialidade infinita, porque Deus se faz presente em cada um de nós. Então esse seria o arcabouço, né, do Espírito. Então como se dá essa evolução em dois mundos? Tanto do lado espiritual, ou seja, abrindo as linhas de força do ser, como do lado material. Então perceba que a evolução ocorre nesses dois processos, ou seja, a mente e a consciência.
a matéria e a energia, gerando esses campos de força que vão se abrindo ao longo do ser, ao longo da caminhada, né? Da matéria ao espírito. E assim vai. Então, ao longo desse processo, ao longo dessa caminhada, perceba que no mundo material a gente tem bilhões e bilhões de informações por segundo chegando até o ser. Como a gente pode ver aí, 400 bilhões de bits de informação por segundo. Então perceba que é muita informação que o ser recebe por segundo. Por segundo. Então, essas informações que a gente recebe são essas matérias ainda, matérias mentais de informação. André Luiz já nos dava essa informação, que o próprio pensamento ainda é matéria. Então esse pensamento, ele está se processando ainda de forma material, uma matéria ainda sutil, gerando ondas sutis ainda, mas são ondas sim. E essas ondas geram o quê? Essas forças que vão criar esse campo mental individual do ser, que nós criamos desse processo de queda espiritual, e criando esses campos mentais coletivos. Então perceba que essa evolução, ela está ocorrendo também na individualidade do ser, mas também nesses campos mentais coletivos. Então, além de nós fazermos o processo de evolução desses dois mundos, né, a matéria e o espírito, nós temos também esse processo coletivo que nos arrasta. Então, essa figura mais à direita, na verdade, ela vai mostrar os campos mentais coletivos. Então, cada ponto desse são estruturas mentais coletivas, processos mentais coletivos. E no centro nós temos a mente individual do ser. Então perceba como a gente está interagindo. Já a figura do meio, ele mostra as nossas formas, pensamentos, como se cada bolha dessa, não é? Cada ponto desse representasse uma forma de pensamento, aqueles 400 bilhões de informação que nós temos. Então perceba a complexidade do ser para evoluir. Para evoluir porque a gente traz toda essa carga emocional, essa carga, não é? que nos dá essa compreensão, esse peso, não é? Em cima de nós. Mas vale lembrar, e o Baldi colocou isso, todo o processo ele é interior. Então daí nós temos essas N dimensões do ser. Essa última figura que se encontra, como se fossem camadas, né? Camadas dessas N dimensões. Então, a evolução em dois mundos é justamente a abertura dessas dimensões, como está representado aqui na figura. Aos poucos nós estamos abrindo essas dimensões, abrindo esses portais conscienciais que existem dentro da nossa alma. As potencialidades da alma estão agora aflorando dentro do nosso interior. Isso é o nosso processo evolutivo. E tudo isso, todo esse processo que André Luiz nos informa, ele está imerso, na verdade, né, fruto dessa queda, desse processo de queda, naquilo que ele chama de fluido universal. Então, todo esse processo nós abarcamos dentro desse fluido. E lá no livro, ele faz um estudo do que seria esse fluido universal. Então, quando ele coloca, primeiro com Emmanuel, no Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala que esse plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado é o amor, é o hálito dele mesmo penetrando no universo. Então ele coloca aí como esse plasma divino, né? Porque lembra que a gente partiu do espaço-tempo, do átomo, da molécula, e aí vai. Então toda essa estrutura, ela está abarcada dentro desse plasma divino, né? Desse fluido cósmico, como André Luiz colocou para a gente.
Lá no livro Os Quatro Evangelhos, Rustem ele vai trazer algumas informações. E ele fala para a gente que, lembra a figura anterior que a gente colocou desse pensamento, né, dessa estrutura mental. Esse princípio inteligente, na verdade, né, ele se desenvolve ao mesmo tempo que a matéria e com ela progride, passando da inércia à vida. Esse princípio inteligente. Então Deus preside ao começo de todas as coisas, acompanha paternalmente as fases de cada progresso e atrai a si tudo que haja atingido a perfeição. Então ele continua nessa outra imagem aqui. Essa multidão de princípios latentes aguarda no estado cataléptico, em meio e sob a influência dos ambientes destinados a fazê-los desabrochar. Então perceba a informação que ele nos dá. Ou seja, esses princípios inteligentes, né, eles vão se desenvolver ao mesmo tempo que a matéria, não é? Que os mundos materiais, sejam físicos ou não. Lembra que a evolução ela ocorre em dois mundos, né? Material e espiritual. Então, progressivamente, como esses mundos vão se elevando, a matéria e a espiritualidade, o próprio princípio inteligente também ele vai se desenvolvendo. A princípio ele está, que ele chama nesse estado cataléptico. Então perceba quantos bilhões e bilhões de anos nós estamos nesse processo evolutivo, não é? Destinado a isso, porque ele vai desabrochar. Ele continua, que o soberano mestre lhe deu destino e os aproprie ao fim a que devam servir. Então qual é o nosso objetivo final? Servir. Imutáveis e eternas por ele mesmo estabelecidas. E aí ele segue. Então esses princípios, esses tais princípios, sofrem passivamente através das entidades e sob a vigilância dos espíritos protetores as transformações que hão de desenvolver, passando sucessivamente pelos reinos mineral, vegetal e animal e pelas formas intermediárias que se sucedem em cada dois reinos. É aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Agora entra aqui nessa imagem essas formas intermediárias. Então, partindo do mineral, então ele pega aqui um corte, né, naquele quadro inicial que a gente fez. Ele faz um estudo apenas do reino mineral, vegetal e animal. Então esse princípio inteligente que estava nesse estado cataléptico, ele sob a vigilância desses espíritos, ele passa por toda essa transformação. Ou seja, do mineral chegando até o cristal, né, que é a forma mineral mais evoluída. Então o princípio inteligente vai agora abrindo a sua consciência e abarcando agora formas intermediárias, a fim de que, através dos seus estágios em formas intermediárias, esse princípio possa agora abarcar, entrar na forma vegetal. E assim vai. Então não é algo estanque, como a gente falou, né? O princípio ele passa por vários níveis evolutivos, vários níveis. E partindo agora dessas formas intermediárias, ele chega até o homem, até a forma nominal. E aí vai, e aí sucede. E lá no mineral, Rustem coloca que, em sua origem, a essência espiritual, o princípio de inteligência, espírito em formação, passa primeiro pelo reino mineral, anima o mineral, se desse modo nos podemos exprimir, servindo-nos dos únicos recursos que oferece a linguagem humana apropriada às vossas inteligências limitadas. Tudo com efeito na natureza tem existência, porquanto tudo morre. Ora, aquilo que morre traz em si o princípio de vida, sendo consequentemente animado por uma inteligência relativa. Então ele está nos falando dessa essência original, que ela vai passando por esses processos sucessivos. É aquilo que ele chama da morte, né? Ou seja, ele precisa encerrar o seu ciclo evolutivo, esse princípio inteligente,
para passar para os novos estágios conscienciais. Então, é aquilo que ele vai te falar. Tudo na natureza vai passar por esse processo. E esse processo ocorre através da morte. Então, o vegetal, depois de haver passado por essas formas e espécies intermediárias, que se ligam entre si numa progressão contínua, e de se haver sob a influência de dupla ação magnética que operou a vida e a morte nas fases de existência já percorridas, preparando para sofrer no vegetal a prova que é a espera da sensação, olha que ele botou agora, da sensação, a essência espiritual, espírito em estado de formação, passa ao reino vegetal. Ou seja, o princípio inteligente, essa essência espiritual, vai passar agora por esse estágio, nesse reino vegetal. É um desenvolvimento, mais ainda se quer o ser tenha consciência de si. Então ele não tem consciência. O princípio inteligente, nesse ponto evolutivo, nesse estágio da evolução, ele não tem essa consciência ainda de si, do ser. A existência material é então mais curta, porém mais progressiva. Não há nem consciência, nem sofrimento nesse estágio. Apenas sensação. Então perceba, se a gente for pensar em tempo, perceba o tempo evolutivo que nós estamos fazendo nesse processo. São bilhões e bilhões de anos de processo evolutivo. Chegamos a esse ponto do vegetal. No animal, ele fala que esse ser, ou esse princípio inteligente, começa agora a ganhar aquilo que ele chama de instinto, ou seja, é essa onda fragmentária que André Luiz nos fala, E aí chegamos ao homem. André Luiz nos fala na Evolução em Dois Mundos. Com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Então, partindo ainda do animal extinto, quando chega agora no homem, sob a supervisão celeste, como ele coloca aqui, ele vai começar a lançar, nessa fase embrionária, as primeiras emissões do seu pensamento contínuo, saindo desse pensamento fragmentado, que é o animal, agora a essa consciência contínua. Então ele começa a lançar esses primeiros fragmentos. E essa experiência do ser se deu, segundo André Luiz, em mais ou menos 15 milhões de séculos, para a gente começar a lançar nossas primeiras ideias. Imagine, esse é o nosso processo evolutivo. E a gente esquece de todo esse processo. E às vezes a gente quer dar conta apenas em uma encarnação. Dar conta de tudo em uma encarnação. Então perceba de quanta estrutura, existe dentro do ser que nós não conhecemos, que nós ainda não conhecemos. Voltando a Agostinho nos 4 Evangelhos, ele fala: entre os que se transviam, muitos há também cujo transviamento se dá depois de terem sido por largo tempo, por séculos. Ele está falando agora do espírito, Agora do espírito. Por séculos, dóceis aos espíritos incumbidos de os guiar e desenvolver. Depois de haverem trilhados até certo ponto mais ou menos avançados de desenvolvimento moral e intelectual, a senda do progresso que eles eram indicados. Esses encarnam em planetas mais ou menos elevados, conforme ao grau de culpabilidade, a fim de sofrerem uma encarnação mais ou menos material, mais ou menos fluídica, apropriada e proporcionada à falta cometida e às necessidades do progresso, atenta à elevação espiritual. Então, depois de nós passarmos por todo aquele processo do átomo, até chegar à razão,
Aí ele coloca que esses espíritos, né, que se transviaram, eles vão passar por esse processo de reencarnar agora nesses mundos. Ou seja, é o que nós fazemos agora, não é? É a nossa queda planetária. Uns vão reencarnar em mundos mais ou menos material. Nós, ou seja, a raça humana, nós estamos encarnados num mundo totalmente material. Planeta ainda de provas e expiações. Mas vários e vários espíritos estão reencarnados em mundos fluídicos, conforme a necessidade, como ele coloca aqui, e o grau do seu progresso, né? Atento à sua elevação espiritual. E aí ele segue. Jesus é um espírito que, puro na fase da inocência e da ignorância, na infância e da instrução, sempre dócil aos que tinham encargo de o guiar e desenvolver. Seguiu simplesmente e gradativamente a diretriz que lhe era indicada para progredir. Que, não tendo falido nunca, se conservou puro, atingiu a perfeição sideral e se tornou espírito de pureza perfeita e imaculada. Então, esse é o nosso roteiro, esse é o nossa trajetória, a nossa caminhada que teremos que fazer. Nós ainda não temos essa pureza de Jesus. Nós não temos ainda essa docilidade que ele fala aqui de Jesus, né? Que desde a sua infância, sempre dócil aos que tinham encargo de guiar e desenvolver. Então Jesus atingiu essa pureza espiritual. Nós estamos no processo evolutivo ainda. Então esse é o panorama da nossa caminhada. Um pequeno panorama como se dá a nossa caminhada evolutiva. Essa caminhada em dois mundos, tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. E lembrando que o Cristo sempre se faz presente na nossa trajetória, na nossa trilha, porque Ele mesmo falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então que Jesus possa sempre nos orientar, nos guiar e nos abençoar nessa trajetória. Que assim seja.